imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos todos ler juntos o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Versículo 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus pecados. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Pai, Deus de infinita graça, Deus de infinito amor, nós somos muito gratos a Ti, Papai, por tudo que Tu tens feito por nós, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Te louvamos, Te engrandecemos, sabemos que Tu és o autor da vida, sabemos que Tu és a fonte da graça, sabemos que só Tu pode nos dar o perdão. Recorremos a Ti, meu Deus, Te pedimos perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Atenta para nós com olhar de amor e misericórdia. Sê conosco nessa noite, fala conosco através da Tua santa palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós queremos, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós queremos já aproveitar que os nossos irmãos chegaram e queremos aproveitar para apresentá-los nessa noite. Nós queremos que fiquem de pé os irmãos, juntamente com o pastor Joaquim, ali da 306, por gentileza, fiquem todos de pé. O que nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa é de vocês, então fiquem à vontade. Nós temos mais alguma outra congregação que nos visita nessa noite? Está ali o pastor Jessé. Tem mais alguém com o senhor, pastor Jessé? Além da esposa? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. O que nós vamos dizer ao pastor Jessé? Seja bem-vindo em nome de Jesus, o senhor e a sua digníssima esposa. Queridos, nós queremos meditar com vocês nessa noite sobre apenas uma palavrinha do texto que nós lemos. Nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 5, e uma parte do texto que nós lemos dizia que o fruto do Espírito é o... Qual é o primeiro fruto do Espírito? É o... Vamos todos juntos repetir, é o... Mais uma vez, é o... É o amor. E seria bom se nós tivéssemos tempo suficiente para falar de todos eles, mas eu acredito que o tempo será pouco para falarmos dessa virtude, que é o amor. Antes disso, eu quero fazer uma rápida introdução ao texto. Eu me lembro bem de nós termos
há muitos meses atrás, pregado 2 sermões aqui aos domingos, falando sobre as obras da carne. Num domingo nós pregamos a primeira parte, obras da carne, parte 1. E no domingo seguinte nós pregamos obras da carne, parte 2. E hoje eu quero pregar somente sobre a primeira virtude, ou sobre a primeira parte que compõe aí o fruto do Espírito. Antes disso eu quero só relembrar e destacar o que nós temos antes do versículo de número 22. O versículo de número 16 e o versículo de número 17 nos fala de uma guerra da carne contra o Espírito. E eu quero que os irmãos, por gentileza, os irmãos que chegaram agora, se puderem acompanhar conosco, nós estamos em Gálatas capítulo 5 e versículo 16. É interessante porque nós não faremos uma abordagem muito como em forma de pregação. Nós queremos mais fazer um estudo nessa noite, e eu quero que todos acompanhem juntamente comigo e estejam atentos ao texto. E o versículo de número 16, ou melhor 17, fala de uma guerra da carne contra o Espírito. O Espírito está guerreando contra a carne e a carne está guerreando contra o Espírito. Porém, numa guerra, sempre é necessário que saia um vencedor. E a pergunta é: quem vence na luta da carne contra o Espírito? Quem é que vence? A Bíblia diz que a carne... Quem é que vence na luta da carne contra o Espírito? Quem é mais forte? A Bíblia nos fala, no versículo 17, que eles estão em conflito um com o outro o tempo inteiro. E diz que, de modo que não fazemos o que desejamos, mas se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. A bem verdade é que essa resposta, ela vai ser diferente para cada pessoa. E ela vai ser diferente para cada dia e para cada circunstância da sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 7, eu quero rapidamente ler esse texto. Romanos, capítulo de número 7, e versículo de número 17, diz assim, versículo 15, melhor dizendo, Romanos 7, versículo 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, e se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim contra esta lei que atua em mim, versículo 21, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Versículo 22, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos membros no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou,
quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olhe para cá. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo, no momento da sua vida, ele percebeu que na vida cristã existe um momento de conflito? O apóstolo Paulo, o escritor de 13 cartas que nós temos no Novo Testamento, autor de mais de 1/3 do Novo Testamento, foi capaz de reconhecer que mesmo desejando fazer o bem, em alguns momentos da sua vida, ele acabava fazendo justamente o mal, aquilo que ele não gostaria de fazer. E ele reconheceu que existe um conflito, que existe uma guerra, e que o mal está junto de mim, está no meu íntimo. E este mal, o apóstolo Paulo chama de carne. A carne não é o corpo. Paulo usa um termo para se referir ao corpo no original, mas usa um outro termo para se referir à carne. Quando Paulo está falando de carne, Paulo não está falando do seu corpo físico, dos seus olhos, das suas mãos, dos seus pés. O apóstolo Paulo não está falando da sua barriguinha light. O apóstolo Paulo está falando da tendência ou do desejo pecaminoso que habita dentro do homem. O apóstolo Paulo está falando da concupiscência dos olhos. O apóstolo Paulo está falando da inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo está falando daquela parte que está dentro de nós, que vez por outra está nos conduzindo e nos inclinando para o pecado. Eu quero dizer para vocês que nós não desenvolvemos essa natureza, ou melhor, nós não adquirimos essa tendência para o pecado quando nós chegamos aos 10 anos de idade. Nós não adquirimos a tendência que Paulo chama de carne quando nós chegamos à adolescência. Nós não recebemos essa tendência para o que é pecaminoso quando nós chegamos na fase adulta. A Bíblia nos ensina que nós, na verdade, já nascemos com essa inclinação para o pecado, e esta inclinação para o pecado, ela é marca, é algo que está evidenciada desde a infância na vida de uma pessoa. Algumas terças-feiras atrás, eu dei o exemplo clássico aqui de uma criança. E isso é notório para que você perceba como a criança já nasce evidenciando essa inclinação para o pecado, ainda que ela não tenha consciência do que é o pecado e de quão mal ele seja, mas ela já pratica instintivamente, porque é isso que está na natureza do ser humano. Se você olhar para uma criança de 8 meses, de 7 meses, de apenas 1 ano, você já percebe que nela existe o orgulho, nela já existe de alguma maneira a pessoalidade e o amor a si próprio. Numa criança de apenas alguns meses de vida, se você tentar alimentá-la quando ela, ou porque ela deixou de amamentar, ou qualquer que seja a situação, quando você deseja alimentá-la, ela provavelmente em algum momento vai rejeitar, e a mãe usa sempre a estratégia: eu vou dar para outra pessoa, eu vou dar para o priminho, ou o brinquedo da criança, quando de repente ela não quer mais, e você usa a seguinte estratégia: eu vou dar para fulaninho, eu vou dar para o vizinho. Imediatamente ela passa a querer, só para não dar para o outro. Vocês que são mães, vocês que são pais, são prova muito bem disso. A criança tem um brinquedinho lá que está esquecido, é só vir um outro amiguinho, ou um primo, ou uma outra criança, ela passa a devotar aquele brinquedo a atenção que ela nunca tinha devotado. Isso não é porque ela gosta
gosta do brinquedo, é simplesmente porque ela não quer que o outro brinque com aquilo que ela quer somente para si. Ou seja, ela prefere comer o que não deseja para não dar para o outro. Ela prefere brincar com o que não gosta para que o outro não tenha acesso. Ou seja, isso já é uma marca de que essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o pecado, ela já nasce, ou melhor, ela já surge desde a nossa concepção. E a Bíblia e o apóstolo Paulo estão dizendo que quando nós chegamos à fase adulta e desejamos fazer aquilo que o Espírito nos informa que desejamos fazer, ou que tenhamos que fazer, automaticamente essa inclinação para o pecado que está dentro de mim, ela começa a guerrear contra o meu espírito, e existe um conflito terrível, que é o conflito da carne contra o espírito. E a pergunta é: quem é que ganha? A resposta é óbvia: depende do momento, depende da pessoa, depende da circunstância. Sabe por quê? Porque em qualquer guerra vence o melhor preparado, em qualquer guerra vence o que estiver mais alimentado, em qualquer conflito vai vencer aquele que estiver mais bem disposto. E se você tiver um espírito mal alimentado, mas uma carne vigorosa, eu tenho certeza que naquela luta contra o pecado, a sua carne vai prevalecer. Mas se você estiver com o seu espírito alimentado, certamente é o seu espírito que vai vigorar, é o seu espírito que vai prevalecer. Vez por outra, eu e você, durante o dia, nós nos encontramos na luta constante contra aquele pecado que nos persegue, e às vezes nós não cometemos, às vezes nós cometemos, mas eu quero dizer uma coisa para você: qualquer que seja o pecado da sua vida, e qualquer que seja a guerra que você enfrente, em qualquer que seja a circunstância, você vai sempre ceder ao pecado quando o seu espírito estiver fraco e a sua carne estiver forte. Você vai olhar e dizer: não, eu não devo fazer, e a sua carne vai dizer: faz. Não devo fazer, faz. Não devo fazer, faz. E aquela guerra vai ser travada. Se o seu espírito estiver forte, você vai resistir e vai vencer essa tentação. Mas se você estiver com o espírito mal alimentado, certamente quem vai vencer é a carne. Daí, eventualmente, o cristão peca, ou o crente peca, e aí ele chega para o pastor, ou ele chega para um obreiro, ou ele chega para qualquer pessoa e diz: olha, eu pequei, olha, o senhor sabe, né? Na verdade, a carne é fraca. Ah, não, meu irmão, sua carne não estava fraca quando você pecou, sua carne estava forte, muito vigorosa. Foi por esse motivo que você venceu essa batalha, e a carne e o pecado acabaram prevalecendo. O contexto em que a Bíblia diz que a carne é fraca é outro contexto, não é essa situação. Na luta da carne contra o espírito, vence o melhor ou o mais alimentado. Só há uma maneira de nós alimentarmos o espírito. Existem pessoas que alimentam o espírito uma vez por semana, mas alimentam a carne diariamente. Eu tenho certeza que naquela batalha que você vai enfrentar, a carne vai estar sempre prevalecendo, e por esse motivo é que você encontra-se sempre desejando, ou melhor, sempre demonstrando ser um fracassado nesta guerra contra o pecado. Agora, se você quiser ser forte na luta contra o pecado e vencê-lo diariamente, deixa eu dar uma receita para você. Comece pela manhã fazendo ou deixando a carne de jejum, e alimente o seu espírito. Ah, quando for meio-dia, na hora que der vontade de almoçar e comer aquele churrasco, isso é uma metáfora. Não estou falando de churrasco literalmente falando, mas quando der o horário do almoço, em vez de você alimentar a carne, alimente o espírito. E quando for à noite, alimente o espírito. E quando for no dia seguinte, em vez de dar lanche para a carne, dê lanche para o espírito. E quando for mais tarde, alimente de novo o espírito. Aí quando for no dia seguinte, que surgir aquele banquete para o pecado, ou surgir aquele banquete para a carne, o seu espírito está forte para repreender Satanás e dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque você está forte. Se você souber desse segredo, meu irmão, na hora que você perceber que o seu espírito está quase perdendo as forças, você vai correr para alimentar esse espírito, para que ele nunca fique mais fraco do que a carne. Glorificado seja o nome do Senhor.
Mas depois disso, o apóstolo Paulo, no versículo 19, diz que as obras da carne são. Aí ele descreve várias, como nós já dissemos. Nós já pregamos sobre as obras da carne, parte 1 e parte 2, eu não vou repetir aqui. Mas eu quero só reforçar e trazer um destaque para nós. É que no versículo de número 19, atentem-se para isso na Bíblia de vocês. A palavra obra está no plural ou está no singular? Olhe aí para mim, por favor. A palavra obra na sua Bíblia está no plural ou singular? Hã? É obra ou obras? Tá. No versículo 22, fruto está no plural ou no singular? Hã? Tá bom. No versículo 19, na sua Bíblia está escrito assim: mas os frutos da carne são. É isso? Na sua Bíblia está escrito assim, porventura, versículo 19: mas os frutos da carne são. E no versículo 22, será que na sua Bíblia está assim? Mas a obra do Espírito é. É assim que está escrito? Para aquilo que é da carne, qual é a palavra usada? Vamos repetir tudo juntos? Para aquilo que é da carne, qual a palavra que Paulo usa? E para aquilo que é do Espírito, qual é a palavra que Paulo usa? Tá bom? Por qual motivo Paulo faz essa distinção? Por qual motivo Paulo usa obras quando se refere a coisas da carne? E por que motivo ele usa fruto quando se refere a coisas do Espírito? Quase lá, está quente. Vocês já pararam para se perguntar por que ele não usou? Mas os frutos da carne são, o fruto do Espírito é. Ou por que ele não disse? Mas as obras da carne são, mas a obra do Espírito é. Por que ele distinguiu? É porque obras é algo que nós fazemos por nossa própria capacidade. Eu vou repetir. Obras é algo que fazemos por nossa própria capacidade. Quer ver um exemplo? A pintura desta igreja, ou a construção dela é uma obra? Sim ou não? Sim ou não? Um ímpio pode fazer essa obra? Um crente pode fazer? É algo que nós fazemos por nossa própria. O homem é hábil em obras. O homem tem capacidade de por si só fazer várias obras. O homem é habilidoso em obras. O pastor Joaquim é habilidoso na obra da construção civil. Outro aí talvez seja mais habilidoso na pintura. Eu talvez tenha uma outra habilidade. Você talvez tenha uma outra habilidade. Outro tem habilidade e mais facilidade para trabalhar com números, e outros para serem advogados, outros para lecionarem, de forma que todos nós temos habilidades específicas. Agora tem uma habilidade que é comum a todos nós, e todos nós sabemos fazer com muita precisão, e fazemos porque sabemos fazer muito bem, é pecar. Eu já disse que nós já nascemos sabendo pecar. Isso, todos nós somos profissionais. Tem alguém aqui que não sabe pecar?
A obra é algo que nós fazemos por nossa própria capacidade, mas o fruto é algo que não depende de nossas forças, é algo que é produzido por uma força que não depende de nós, mas depende do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem aqui sabe produzir uma maçã? Quem aqui sabe produzir uma laranja? Qual cientista do mundo já entrou em um laboratório sem nenhuma semente de uma laranja e é capaz de sair de lá com uma laranja tal como brota da terra? O homem nunca será capaz de fazer isso. Ele pode até entrar com uma semente e fazer a semente desenvolver artificialmente, mas ele não pode entrar sem uma semente dentro de um laboratório e sair com uma maçã igual a que nós comemos. Sabe por quê? Porque o fruto é algo que depende de Deus, a vida é algo que vem de Deus. E quando a Bíblia diz que as obras da carne são coisas que nós fazemos porque sabemos fazer, não dependemos de Deus para fazer, nem mesmo do diabo, nós sabemos fazer, mas o fruto do Espírito é algo que, para que você tenha ou exerça em sua vida, você precisa do Espírito Santo de Deus. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem em sua vida o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Sabe por quê? Porque essas coisas só podem ter aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas uma outra curiosidade, antes de nós falarmos do amor propriamente dito, é que a Bíblia usa fruto no singular. E aqui, quando a Bíblia fala de fruto no singular, é que só existe quantos frutos? Quantos frutos existem? Um fruto. Não está frutos na sua Bíblia, está fruto, porque só existe quantos frutos? E esse fruto, ele tem, deixe-me usar essa ilustração. Imaginem uma tangerina. E ele tem alguns gomos. Tem o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto é um só. Paulo fez isso propositalmente. Para que nenhum cristão diga assim: eu tenho o fruto do amor, mas eu não tenho o fruto da fidelidade. Olha, pastor, eu tenho o fruto da mansidão, mas o fruto do domínio próprio eu não tenho. Olha, eu tenho o fruto do domínio próprio, mas o fruto da paciência, não é comigo. Da paciência eu tenho, mas do amor, como é difícil. Olha, o da paz eu tenho, mas da alegria é tão complicado. Eu ando triste o tempo inteiro e não consigo achar ou me encontrar alegre no Senhor. Não, ninguém pode dizer: eu tenho esse fruto, mas esse outro eu não tenho. Eu tenho esse, mas esse outro eu não tenho, porque o fruto é um só. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a semente desse fruto em sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, é claro que eu ou você teremos menos desenvolvido algumas partes desse fruto. É provável que você exerça muito bem a fidelidade, mas tenha dificuldade de exercer a alegria. Não significa dizer que você não tem o fruto da alegria. Não, você tem o fruto do Espírito. Nós precisamos aperfeiçoar aquela característica, porque a semente já está dentro de nós. Nós só precisamos cultivá-la, porque o Espírito fará crescer aquilo que nós precisamos desenvolver. E nenhum de nós está pronto. Todos nós temos de aperfeiçoar. Mas uma coisa que eu quero trazer como uma novidade para a sua vida é que a semente está dentro de você.
A semente está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus está dentro de você para te auxiliar naquilo que você precisa desenvolver. Então você pode nessa noite, em espírito, ou em silêncio, ou mentalmente, orar ao Senhor olhando para esse texto. E não precisa dizer alto, mas você pode olhar para esse texto e dizer: meu Deus, me ajuda a desenvolver o amor. Meu Deus, me ajuda a desenvolver mais a alegria. Senhor, me ajuda a desenvolver a paz. Senhor, me ajuda a desenvolver a paciência. Senhor, me ajuda a desenvolver a amabilidade. Senhor, me ajuda a desenvolver o domínio próprio. Senhor, me ajuda a desenvolver a mansidão. Então, nós já dissemos, é um fruto só, mas eu quero meditar com vocês sobre a primeira característica desse fruto, que é o que é o amor. O que é o amor? O que é o amor? Porque o amor está no começo dessa lista. Alguém faz ideia? Alguém faz ideia porque o amor está no início dessa lista? O amor faz parte da nossa... Não entendi. O amor está, a meu ver, no início dessa lista, e as respostas de vocês também estão corretas, mas a meu ver, o motivo primordial pelo qual o amor está no princípio dessa lista é porque Deus é amor. Deus é? Vamos abrir em 1 João. Capítulo de número 4, versículo de número 8. Primeira epístola de João. Capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: quem não ama, não conhece porque Deus é. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas a Bíblia também nos fala, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, e versículo de número 13 também. Olha o que a Bíblia nos diz. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... Você sabia que a história da criação do homem, da natureza e de todas as coisas, começou em amor, e ela terminará em amor? Começou com amor, continuou com amor e terminará em amor. Quando Deus criou o homem em amor. E quando o homem se tornou inimigo de Deus, quando o homem desejou em seu coração tornar-se igual a Deus, porque Satanás colocou no desejo, ou colocou no coração da mulher o desejo de ser igual a Deus, conhecendo bem o mal. Aí está o princípio da rebelião, é ser igual ou independente da nossa, ou daquele que está acima de nós. E a criatura cometeu esse pecado no Éden, quando recebeu em seu coração esse incentivo de Satanás.
Olha, é mentira. Na verdade, Deus falou para não comer, é porque Deus sabe que na hora que vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Aí diz a Bíblia que sendo aquela árvore agradável aos olhos e desejável ao paladar e boa para dar entendimento, ou seja, ela desejava ter entendimento e conhecimento do bem e do mal, tal como Deus, igual a Deus, no mesmo modo ou no mesmo lugar em que Deus estava. Não, aí quando ela acatou esse pecado em seu coração, imediatamente eles se tornaram inimigos de Deus. Nesse momento nós esperávamos que Deus viesse e destruísse todas as coisas, mas não, Deus vem e manifesta o seu amor, Deus manifesta a sua graça, Deus manifesta a sua misericórdia. Aí nós nascemos também e começamos a pecar e nos distanciar cada vez mais de Deus. Seria justo se Deus tivesse vindo e nos eliminado da terra, mas não, Deus veio ao meu encontro e ao seu encontro e nos alcançou em amor e nos trouxe em amor, e não fomos nós quem amamos a Deus, foi Deus quem nos amou primeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. E porque Deus nos amou, nós estamos aqui por causa do seu amor, continuaremos vivos por causa do seu amor, seremos salvos por causa do seu amor, estaremos para sempre na eternidade por causa da sua bondade, por causa do seu amor. Tudo fazemos por causa da bondade, do amor de Deus, quando Ele nos permite fazer para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas que amor é esse que a Bíblia fala? O fruto do Espírito é amor. Que amor é esse? Será que esse amor aqui é um amor que o ímpio pode ter? Será que o ímpio pode ter esse amor aqui que a Bíblia fala? E eu vou agora suscitar uma pequena dúvida dentro da sua mente. Nós não dizemos acerca de pessoas, será que tem pessoas que não são crentes, que amam a esposa? E que amam os filhos? Sim ou não? Então eu volto à pergunta. Será que esse amor aqui, o ímpio pode ter? Hã? Pode ou não? Será que tem alguém que não é crente e ama muito o seu filho? E ama muito a sua esposa? Então o ímpio pode ou não pode ter amor? Diga assim, não. Mesmo sem entender, diga não. Vamos lá, todo mundo, não. Depois, eu não estou pedindo que você se convença, eu estou pedindo só que você repita, não. Você pode repetir sem se convencer, eu vou provar depois para você. Deixa eu explicar uma coisa. Na época de Jesus, o idioma que era falado tratava de 4 tipos de amor. A primeira palavra para amor é eros, diga eros. E daí vem a palavra o quê? Erótico, erotismo e por aí vai. A palavra eros, na época, na língua grega, é o amor entre os sexos, entre as pessoas, de um rapaz para com uma jovem. Mas sempre há uma predominância física, carnal. E Aristóteles, um escritor da época, disse assim que eros sempre começa com o prazer dos olhos. E que ninguém se apaixona sem primeiro ficar encantado pela beleza. E que ninguém deseja dentro de si sem primeiro desejar através dos olhos.
Isso era o que os escritores diziam acerca de Eros. Então eu quero repetir e destacar isso. O Eros é a palavra para amor, mas no sentido físico, no sentido mais carnal. Foi nesse sentido que as pessoas, numa linguagem coloquial, usaram para dizer que ter relação com a esposa é justamente fazer isso, amor. Nesse sentido físico, no sentido mais do desejo da carne. Não estou dizendo que isso entre um homem e uma mulher devidamente envolvido pelo laço do matrimônio é errado. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a palavra para esse desejo ardente, fisicamente falando, é eros. É só isso que eu estou dizendo até agora. Mas havia uma segunda palavra, que era filia, e vinha do verbo filéu. E essa palavra é mais nobre no grego secular do que a palavra anterior, do que eros. E na época de Jesus e antes de Jesus, nos escritos, quando se queria falar sobre um amor muito nobre, se falava desse aqui, filia, do verbo filéu, que inclui também o lado físico, mas vai um pouco além, descreve um relacionamento caloroso, íntimo e tenro do corpo, da mente e do espírito. Inclusive a palavra filém significava beijar, porque dessa palavra vinha também o contato físico, o carinho que você pode ter pelo seu semelhante. Mas filia, com todas as coisas humanas, ou melhor, como todas as coisas que existem na terra, ela pode também se alterar. E os antigos falavam disso. Dizia, olha, isso pode ser alterado. O prazer do amante é contemplar a sua amada, o prazer da amada é receber a atenção do seu amante, mas quando murchar a beleza da amada, a amizade, a filia, às vezes também murcha, visto que o amante já não acha prazer na visão da sua amada. Filia pode murchar. E havia uma terceira palavra, que é estorgue, repita, estorgue. Então, primeiro era eros, filia, estorgue. Estorgue é a palavra mais limitada na sua esfera, porque é a palavra do amor no lar. É a palavra do amor do pai para com o filho. É estorgue. Mas a palavra que a Bíblia utiliza aqui, mas o fruto do Espírito ou a palavra que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, não é eros, não é também o quê? Filia, e não é também o quê? Estorgue. É o quê? Ágape. Ou uma melhor pronúncia do grego, agape, do verbo agapau. Repita, agape. Ou aportuguesado, ágape, não tem problema. Mas olha só que interessante. O ágape não era um amor muito admirado pelos gregos. Sabe por quê? Porque o agape é o amor sacrificial. É o amor que você depende do outro para se completar e se realizar em sua felicidade. E os gregos diziam que se você depende de outra pessoa para se realizar, então você não é independente. E se você não é independente, então a sua felicidade depende do outro. Então você é infeliz. Então eles não admiravam esse amor, justamente porque você depende de outra pessoa. O agape é o amor que se deleita no próximo.
É o amor que se sacrifica, é o amor que se doa, é o amor que muitas vezes você sacrifica a tua paz e a tua alegria em prol da satisfação, da alegria e da felicidade do outro. É por esse motivo que ágape foi uma palavra que, segundo os escritores, ela nasceu no seio da religião revelada, o cristianismo, porque até então ninguém tinha admiração por essa palavra, mas o cristianismo veio trazendo a demonstração de que Deus não sente eros, Deus não sente filia, Deus não sente estorgue, Deus sente ágape, amor sacrificial, motivo pelo qual ele se tornou pecado, ele se tornou triste na cruz do Calvário, ele se tornou, ou abriu mão da sua felicidade, abriu mão do seu estado de pureza, abriu mão do seu estado de justiça, ele se tornou o mais infame, ele se tornou o mais indesejável dos homens, ele se tornou o homem mais miserável aos olhos humanos, para que nós pudéssemos ter a paz, para que nós pudéssemos ter alegria. Ele se doou, ele se entregou, ele se realizou ao ver que nós fomos salvos através da sua vida, através da sua entrega. Agora eu volto a fazer a pergunta: o ímpio pode ter estorgue, amor pela família? Pode ou não pode? Pode ter eros? Pode ou não pode? Filia? Aquela amizade que os casais às vezes não crente têm para uns para com os outros, e você vê eles sempre tão amigos, e vão envelhecendo, estão ali sempre do ladinho um do outro, e vão ficando mais velhinhos, e morrem, e que às vezes, quando o outro vai primeiro, o outro até vai mais depressa, de tanta amizade que tinha para com o outro. Mas isso é filia, isso não é ágape. Ágape é fruto do Espírito. E a meu ver, você pode agora não se convencer, e fica a seu critério, mas a meu ver, ágape é algo que só tem quem tem o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que ágape é fruto do Espírito. Então quem não tem o Espírito de Cristo, diz a Bíblia, esse tal não é dele. E se não é dele, a meu ver, não tem o fruto do Espírito. E se não tem o fruto do Espírito, não tem ágape, não tem esse amor sacrificial. Pode ser amizade, pode ser amor pelo pai, pode ser amor pela família, pode fazer algum sacrifício em algum momento, mas ainda não é o amor de Deus, porque ágape é ter em nós o amor de Deus em nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer a pergunta de novo: quem acha que o ímpio tem ágape? A Bíblia diz que é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então deixamos essas premissas de lado e vamos continuar observando algumas coisas. A palavra ágape, diziam os gregos assim, olha só como era a visão do mundo antigo. Olha, como nós dizemos hoje, a amizade é um círculo pequeno. Só que o amor é algo mais estreito ainda do que a amizade. Eles diziam. E diziam assim: o amor, se a amizade não pode ser com muitas pessoas, esse amor também muito menos. Na verdade, o amor, ele se focaliza num ponto. É mais ou menos assim: amizade, um círculo pequeno. Amor, um círculo menor ainda, ou melhor, um ponto que se focaliza sobre uma pessoa só. Se amizade você só pode ter com 2 ou 3, no máximo, ou 4, sei lá, poucas pessoas. Amor você só pode ter para com uma pessoa. Porque amor é mais intenso do que a amizade. Essa lógica até parece correta, até parece coerente. Mas o cristianismo veio para desfazer a lógica humana e dizer que o ágape não é algo que deve se focar apenas num ponto, mas é algo que deve se estender a todos, aos irmãos, aos amigos, à esposa, aos filhos e ao mundo, porque essa é a característica de Deus para com o mundo e deve
deve também, se somos imitadores de Cristo, ser a nossa característica também para com as pessoas que nos cercam. Enquanto na visão humana, enquanto na visão dos ímpios, o amor deve ser algo particular a uma só pessoa, na visão cristã, o amor é algo que deve se alargar. Não tenha medo de amar, não tenha medo de não tenha medo de esbanjar essa atitude para com os outros e de demonstrar o amor de Cristo para com as pessoas que estão perto de você. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer é assim: amor, vou fazer uma pergunta: amor é sentimento? Amor é sentimento? Amor é algo que simplesmente ocorre. Olhou, foi amor à primeira vista. Já ouviu essa expressão? Amor é algo que ocorre repentinamente. Amor é um sentimento. Amor é algo que ocorre espontaneamente, é uma reação do coração. Quem acha que amor é sentimento? Deixa eu ver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso até aceitar, numa linguagem coloquial, que alguém diga: foi amor à primeira vista. Mas depende de que amor que foi. Porque nós já vimos que existem. A palavra amor, na nossa língua, descreve várias coisas. Então eu tenho que saber a que coisa eu estou me referindo. Existe uma língua em que o jovem pode dizer de 17 maneiras diferentes para a sua amada que a ama. O português você só usa uma: eu te amo. Mas você pode estar descrevendo várias. Você pode estar descrevendo o gosto por alguma coisa. Por exemplo, eu amo fazer isso. A língua inglesa, geralmente, ou exclusivamente, é uma das que mais faz isso. Daí a empresa americana, McDonald's, usar a expressão: eu amo tudo isso, eu amo muito tudo isso, porque os americanos usam essa expressão, a mesma expressão que usam para o sentimento, para o amor, eles usam para as coisas que eles mais gostam de fazer. É a mesma palavra. Eu até, como disse, vou repetir para concluir esse raciocínio, eu até posso acreditar, ou até consentir com alguém que diga: foi amor à primeira vista. Depende do amor que você está dizendo. Se foi um encantamento pela beleza do outro à primeira vista, tudo bem, eu acredito que existe. Você olhou pela primeira vez e se encantou, achou belo, achou bonito, achou bonita. Ou sentiu uma amizade, ou sentiu o desejo de estar próximo, ternamente ou carnalmente, independente do sentimento, eu acredito. Mas quando a Bíblia fala do amor cristão, que é o ágape, a Bíblia não está falando de algo que surge assim, ó, olhei e senti amor. Amor, do ponto de vista cristão, não é só um sentimento, é um exercício da personalidade. Não é algo que você sente, é algo que você exerce. Não é algo que surge, é algo que você pratica. Quer ver? Abra comigo rapidamente, só para nós entendermos esse detalhe. 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, alguns seriam capazes de citar esse texto sem abrir as suas Bíblias. Mas vamos acompanhar. Esse é um dos textos mais conhecidos.
Olha, esse texto é um dos textos mais conhecidos fora do ambiente cristão. Os poetas conhecem esse texto. Músicas populares brasileiras transpuseram essa letra para as suas linhas, as suas canções. Mas olha só, o mundo pode até usar esse texto. O mundo pode admirar o que a Bíblia fala. O mundo pode falar desse amor. O mundo pode até conjecturar sobre esse amor. A única coisa que o mundo não pode fazer é exercer esse amor. Esse amor tem de ser exercido por nós. Diz assim o apóstolo Paulo: olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha um dos últimos dons dos quais eu citei no capítulo anterior, que foi o capítulo 12, que é o dom de línguas, ainda que eu tenha o dom de línguas usado entre os homens, ou aquele dom que os anjos utilizam no céu, ainda que eu tenha isso, se eu não tiver amor, é como o sino que ressoa. Serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Tem algum músico aqui? Por que o apóstolo Paulo está usando essa expressão? Prato que retine. Símbolo que ressoa. Pode ser isso também, tá certo? O que mais? Você já percebeu que esses dois instrumentos mencionados aqui são monotônicos? Esse instrumento, esses dois mencionados aqui podem fazer uma escala? Em sol ou em fá? Não, porque o barulho é o mesmo. Os outros instrumentos até podem dedilhar uma canção em que você não se cansa de ouvir. Por que você não se cansa de ouvir uma canção bem tocada, que não seja monotônica, de um só tom? Ela vai lá em cima, depois volta, e se ela tiver isso perfeitamente harmonizado, se torna agradável aos seus ouvidos. E se isso for estridente, não vai ser agradável aos seus ouvidos. Mas você já experimentou ouvir um prato? Quem aqui já imaginou a possibilidade de passar o dia inteiro ouvindo um prato retinindo? 2 dias, 1 mês, sem que o prato retinindo parasse de tocar ao seu ouvido. 1 ano. Não, ninguém quer ouvir. Você pode até admirar aquele som, quando ele sai desfilando naquele 7 de setembro, naquelas poucas horas, mas não é algo que você coloca no som do seu carro para você ouvir e dar agradabilidade aos seus ouvidos, ou para acalmar a sua alma, ou para acalmar o seu espírito. Não, sabe por quê? Porque isso é monotônico. Isso pode até chamar a atenção no começo, mas não prevalece, não chama a atenção depois. Por quê? Porque isso não tem amor. Não adianta, é isso que Paulo está dizendo. Não adianta eu falar em línguas na igreja, o pessoal vai até me achar bonitinho, me admirar, porque eu sou um homem espiritual, eu falo em línguas, ele não fala. Eu posso até ser bem visto, porque eu tenho o dom espiritual. Você pode ser bem visto, tendo todos os dons espirituais, mas se não tiver amor, não serve de nada, porque a vida cristã não tem sentido, se não tiver a característica daquele que te salvou, que é Deus, que é Cristo. A maior característica de Deus não é o dom de línguas, a maior característica não é o dom de profetizar, a maior característica de Deus e de Cristo não foi o dom de curar, a maior característica de Cristo não foi o dom de ressuscitar mortos, a maior característica de Jesus, a maior característica e o maior atributo de Deus é o amor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode ser um cristão sem dons, com amor, mas você não pode ser um cristão com dons e sem amor. Não é possível isso não é possível. Isso é o que Paulo está ensinando para essa igreja, que tinha todo
todos os dons, todos podiam se gabar. Eu profetizo, o outro eu falo em línguas, o outro eu tenho a palavra do conhecimento, o outro diz eu interpreto na hora, pode falar que eu me levanto e interpreto, o outro poderia falar de qualquer outra maneira, mas Paulo disse não adianta nada, a maior característica de Deus é o amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e ainda que eu saiba todos os mistérios do mundo, e ainda que eu tenha todo o conhecimento, você está percebendo que ele está mencionando vários dons espirituais, ainda que eu tenha o dom do conhecimento, ou ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas. O que é isso? É o dom da fé. Olha só, se algum de nós aqui tivesse a fé de mover montanhas, nós todos, ao sabermos que você tem essa fé, iremos admirar você, ou iríamos te admirar, porque você é um homem de fé, e você acredita, isso acontece, é verdade, isso é bom, isso é louvável sim, mas desde que seja acompanhado do amor. Fé sem amor, língua sem amor, dom de profecia sem amor, dom de conhecimento sem amor, não adianta nada. Se nós quisermos viver a vida cristã parecida com a vida de Cristo, porque viver a vida cristã nada mais é do que viver a vida de Cristo, vida cristã, vida de Cristo. Se nós quisermos viver a vida cristã, nós temos que parecer com Cristo, e se nós queremos parecer com Cristo, nós temos que amar, nós temos que amar, nós temos que amar. Esse é o amor, essa é a palavra que Paulo, agora Paulo continua. Ainda que eu saia distribuindo, é isso que está escrito no original, ainda que eu saia distribuindo aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Ele está dizendo assim, ó, ele está falando de pessoas reconhecidas, de pessoas que são elogiadas. Você sabia e já percebeu que é moda no meio artístico, no meio das pessoas mais famosas e mais ricas do mundo, sair dos Estados Unidos, ir para a África, pegar uma criancinha, adotar, ou ir lá na favela do Rio de Janeiro, distribuir um caminhão, ou montar uma ONG. Tudo isso é bom. Você está fazendo ou minimizando o sofrimento do próximo. Isso é bom sim. Eu não vou dizer aqui que isso é ruim, mas eu vou mais à frente. Isso é bom, é. O mundo por aí pode fazer caridade, pode fazer todas essas coisas, e as pessoas vão agradecer por isso. Isso é bom que pessoas mais, ou outros famosos, ou mais pessoas ricas continuem fazendo isso, e você vai ser louvado, e vai sair na televisão, e vai sair no Jornal Nacional, e vai sair no Fantástico, e vai sair na CNN, que você foi lá e adotou uma criancinha na África, vai sair em todas as mídias nacionais e internacionais. Só tem uma coisa, para Deus isso não vale de nada. Sabe por quê? Porque isso não é feito em amor, isso é feito com o objetivo ou com a intenção de ser prestigiado, ou isso é feito com o intuito de ganhar ibope, isso é feito com o intuito de sair nas maiores páginas dos jornais mais famosos. Não, mas o amor de Cristo é aquele que é exercido sem o interesse de ser reconhecido. Esse é o amor de Deus, e que o homem que não é cristão não pode fazer, não pode ter, não pode exercer, porque sempre que ele faz caridade, ele faz pensando no retorno. Só o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida pode exercer o amor de Cristo e fazer o bem sem esperar o retorno. Aí o Paulo continua. É aqui que eu quero voltar àquela frase que eu disse, que o amor não é sentimento, é exercício na personalidade. Você não diz, eu amo a minha esposa, ou eu amo o meu esposo, quando você olha para ela e os seus olhos brilham. Ou quando você olha para ele e os seus olhos brilham. Não. O amor ágape não é sentimento. É exercício, é ação, é prática. Bíblia. Continuação do texto. O amor o quê? Veja, eu vou fazer a leitura e você me corrige. O amor paciente, o amor bondoso. O que eu pulei? Hã? Repita. É o quê?
que é? É um adjetivo? É um substantivo? Ou é um verbo? O verbo. Se você olhar do versículo 4 em diante, você não vai encontrar nenhum sentimento descrito aqui. Você vai encontrar verbos de ação. Porque o amor não é sentir, o amor cristão é agir. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o amor cristão não é sentir, é agir. Quando a Bíblia diz assim, maridos, o que diz o resto? Só até aí? Como? Vamos falar esse versículo todos juntos? 1, 2, 3. Sabe por que é muito difícil essa ordenança? É porque a Bíblia não está falando de sentimento. Quem aqui imagina Cristo lá no céu, sem ter vindo aqui, flertando coraçõezinhos com a humanidade? Eu amo vocês. Eu amo vocês. E deixando a humanidade perecendo e mais pessoas indo para o inferno e etc. E ele mandando coraçõezinhos lá de cima. Eu amo vocês. Isso, além de ridículo, é anticristão, é antibíblico. Isso pode funcionar em desenho animado. O amor de Cristo não foi chegar e demonstrar um sentimento. Foi agir. Ele começou amando, agindo, esvaziando-se, deixando a sua glória, humilhando-se, vindo, passando fome, passando sede, sentindo dor de barriga, tendo que fazer tudo o que você precisa fazer, tendo que dormir. Quando a Bíblia fala que Jesus dormiu num barco, atravessando o mar da Galileia, como é que vocês imaginam esse barco? Que tenha tido espaço para Jesus dormir. Como é que vocês imaginam um barco? Imagina um barco com um porão, Jesus dormindo embaixo. Encontraram um barquinho lá no mar da Galileia, recentemente, e as pesquisas descobriram que aquele barquinho é da época de Jesus. Eles fazem os testes com carbono 14 e descobriram que aquele barco era um barco usado na época de Jesus. Pode até não ter sido o barco que Jesus andou, mas era um modelo de barco da época. Aqui até ali assim. Aqui até ali assim. Daqui até aqui. Sem porão, sem nada, é uma canoa, é o que nós chamamos de canoa. Tá? É isso. Se você for lá, você vai ter oportunidade, reconstituíram, fizeram um igualzinho, um modelo, porque aquele que foi encontrado foi mandado para o museu, e depois fizeram outro igual. E as pessoas podem atravessar hoje o mar da Galileia num barco semelhante ao que Jesus andou. Mas é assim, ó, é desse tamanho que eu estou dizendo para você. É o que nós chamamos de canoa aqui no Brasil. Imagina a tempestade, imagina, Jesus estava num cansaço tão grande, que vários homens nesse barquinho, e chuva caindo em cima dele, ele dormiu. Aí dá para você imaginar o cansaço que Jesus estava. Já viu um homem chegar a um cansaço tão grande assim, de dormir na rua, aí chover e ele está dormindo? Era esse que Jesus estava, exausto, não por ter bebido, mas por ter se doado, mas por ter se entregue. Aí eu quero finalizar essa parte dizendo o seguinte para você: Jesus amou a igreja, se entregando dia após dia por ela. Nesse texto que eu estou lendo com vocês, o amor é algo que deve ser exercido, não é algo que eu ou que você vamos ser exímios praticantes hoje.
Não, não é. É algo que nós vamos ter de aperfeiçoar a vida inteira. Aí a Bíblia diz: é paciente, é bondoso, é verbo. Não inveja, é verbo. Não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os interesses, não se ira facilmente, não guarda o rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mais verbos, ele sofre, mais verbos, tudo crê, mais verbos, tudo espera. E aí o último verbo para você: tudo suporta. Aleluia, esse é o amor de Cristo. É por isso que eu estou dizendo, se para nós que somos discípulos desse Jesus é difícil exercer isso aqui, você vai me dizer que quem não tem o Espírito Santo de Deus consegue fazer isso aqui? Isso é impossível. Isso aqui é algo que só é possível a quem tem o Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, meu irmão, você vai ter que ralar, você vai ter que vigiar, nós teremos que nos disciplinar, nós teremos que nos dominar para não exercer a ira, para não nos vangloriarmos, para não nos irarmos facilmente, sempre nos lembrando que se nós somos imagens e criaturas de Deus, nós temos que parecer com Ele, exercendo o amor. Eu quero finalizar dizendo que uma das associações mais belas que Paulo faz na Bíblia é entre a fé e o amor. E eu quero dizer nesse final da seguinte maneira: que fé sem amor, olha só, vou repetir, fé sem amor é um espiritualismo exagerado. Fé sem amor, olha, fé sem amor não funciona. A fé, ela tem de ser energizada com o amor. A fé sem o amor é aridez. Agora eu vou dizer o inverso. E o amor sem fé? É sentimentalismo. A fé tem de vir associada com amor. Paulo usa essa associação em alguns princípios. Mas uma outra coisa que eu quero, e um outro texto que eu quero ler com vocês, antes de nós fecharmos, é Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 2. Abra, por favor. Gálatas, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 e versículo de número 2. Quem pode ler para a gente? Andai em, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, olha o amor de Cristo, e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como deve ser a vida cristã? Como deve ser o andar cristão? Como deve ser o andar cristão? O andar cristão deve ser envolvido pela atmosfera do amor. É o amor de Cristo. Não é o storge, não é o eros, não é o filéu. É o amor de Cristo. O amor é o motivo universal da vida cristã. É por esse motivo que é difícil. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Mateus capítulo, olha só como é difícil isso aqui. Mas é possível para quem tem o Espírito Santo de Deus. Olha só. Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado a tribunal. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Esse texto
desse texto aqui até o versículo de número 48, em especial, quero ler com vocês o 43 em diante. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo o contrário: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. A pergunta é: como que deve ser o nosso amor? Semelhante ao de Deus. Deus derrama chuva só sobre os bons? Ele derrama chuva sobre os bons e sobre os? O seu amor deve ser só para os bons? O seu amor cristão deve ser só para os membros da sua família? Deve ser só para a sua esposa? Não, deve ser como o de Cristo. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Pois até os publicanos recebem ou fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, vocês estarão fazendo o que demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta nesse final, para desafiar a mim e a você. Se existe uma ordenança para nós, como cristãos, que desafia a mim, que desafia a você, de amarmos a esposa, os filhos, o próximo e até os inimigos. Se existe um desafio para que nós amemos os inimigos, até os inimigos nós devemos amar. Por que que, e agora troque a palavra amor, eu não estou falando de sentimento. Troque amor por exercer o amor. Não sentir o amor, mas praticar o amor. Aquilo que está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Se nós temos a obrigação de praticar o amor com os nossos inimigos, por que motivo muitas vezes nós não praticamos nem mesmo com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da fé, com aqueles que estão aqui dentro juntamente conosco, com aqueles que dormem na mesma cama com a gente, com aqueles que dormem na mesma casa que a gente, com aqueles que compartilham da mesma ceia que a gente. Dá para a gente imaginar como precisamos melhorar. E se quisermos dizer que somos cristãos, o quanto temos de melhorar para parecer mais com Cristo? Nos momentos mais inesperados, quando todos vinham achando que Ele não ia amar, que Ele ia criticar, que Ele ia tirar pedra. Adulterou. Jesus, antes de repreender a mulher, o que Ele fez para com ela? Amou. E uma orientação para nós que evangelizamos, ou falamos de Cristo por aí, para nós fecharmos essa palavra de hoje. Por que muitas vezes nós queremos primeiramente censurar as pessoas que estão distantes de Cristo, para depois amá-las? As pessoas vêm até nós, vêm até o nosso meio, e muitas vezes, eu digo nós, porque você está nos assistindo, isso deve ser de orientação para essa igreja local e para todas no Brasil e para todas no mundo. Eu já presenciei momentos que pessoas entraram pela igreja, resolveram aceitar Jesus, e quando no dia seguinte, aquela pessoa, em uma outra igreja por aí, que eu não vou citar o nome, mas quando aquela pessoa, no segundo culto que ela veio participar, porque o primeiro ela aceitou a Jesus, ela veio com uma calça, porque ela não tinha outra roupa para vestir, senão somente aquela calça. Uma pessoa de liderança na igreja chegou no ouvido dela e falou: irmã, vá trocar a sua roupa. Ela virou e falou: irmã, eu só tenho essa. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que primeiro censura para depois amar.
Jesus fez diferente. Jesus primeiro defendeu, Jesus amou, Jesus acolheu. E você pode fazer isso ainda que as pessoas olhem para você e fiquem falando de você, porque você está acolhendo na sua igreja um homossexual, ou alguém que saiu da prostituição, ou alguém que está enfrentando as drogas. Você pode aceitar sim. Ame, receba, acolha. Depois que ela se sentir amada, você faz o segundo passo, faz o que Jesus fez. Agora vá e não peques mais. As pessoas só ouvirão, agora vai, não peques mais, se primeiro elas se sentirem amadas. Não adianta dizer para com quem você não tem credibilidade. Vem cá, pastor. Não adianta dizer para com quem você não tem credibilidade, se você primeiramente não amar. Primeiro ame, e depois que você amar, depois que a igreja acolher, depois que você receber, aí sim comece a tratar essa pessoa, comece a trabalhar essa pessoa e diga, vai, não peques mais, porque ela vai se sentir tão grata pelo amor que ela recebeu, que ela vai se sentir desafiada, animada para lutar contra o pecado. E eu aqui quero dizer, o cristianismo, se não estiver manchado pelo sangue do amor que escorreu do sangue de Jesus, ele não é cristianismo. O cristianismo precisa estar marcado pelo amor. Glória ao nome de Jesus. Glória